Olá, meu nome é Gleiber Félix, com mais um Relato Ayahuasca. E hoje temos como convidada a Nath Sampaio. Ela vai contar um pouco das suas experiências com a medicina sagrada e o seu desenvolvimento com a terapia do som. Muito obrigado e espero que gostem. O intuito do podcast é contar as transformações que cada indivíduo tem quando experimenta a expansão de consciência, a visão de mundo, como muda, e mostrar para as pessoas que aos poucos a gente pode fazer uma mudança interna. E essa mudança interna, muitas vezes, para outras pessoas, olhando ou ouvindo, né, o podcast, ela pode encontrar uma semelhança e tentar fazer essa transformação interna. Foi por isso que eu comecei a fazer o podcast. Então, o que te impulsionou a conhecer as medicinas sagradas? O que te levou a ter essa busca interior? Na verdade, eu nunca busquei em si a ayahuasca conscientemente. Tinha escutado algumas vezes, né? Eu já consagro há 3 anos e pouquinho. A primeira vez que eu tomei ayahuasca foi em março de 2018. E eu fui para lá devido a uma crise emocional, passando por uma depressão. E uma amiga minha, ela me falou que tomava ayahuasca há um tempo e falou que ajudou ela muito nos processos emocionais dela. Porque eu também não tinha muita... Até hoje não tenho tanto ainda, mas eu tenho mais do que antes. Facilidade de me abrir, de conversar. Eu já tinha feito algumas sessões de terapia também com psicólogo, mas eu acho que no fundo eu tinha essa trava, né, de me abrir mesmo. Então a ayahuasca para mim foi uma opção de participar de algo novo, que eu não precisasse abrir minha boca e que eu pudesse ir mais profundo para dentro de mim, né? Que foi o que eu achei que iria acontecer. E foi de fato o que aconteceu mesmo, né? Foi assim que eu fui parar lá na sessão de ayahuasca a primeira vez. Foi em alguma casa em especial? A primeira vez que fui tomar ayahuasca foi na Casa Mariri, a Elaine e o Gabriel, que são responsáveis, né? E eles me acolheram super lá, eles e as demais pessoas que já consagravam ali. Quando eu cheguei lá, eu contei desse processo emocional que eu vinha vivendo e eles me recomendaram a ir por um tempo, assim, uma vez ao mês e fazer esse mergulho pra dentro de mim, pra tentar voltar à vida, né? E eu falo pra todo mundo, assim, que a ayahuasca trouxe eu de volta pra vida, assim, como se eu estivesse embaixo da superfície e voltasse pra cima pra poder respirar. Como é que foi o teu processo, assim? O que você viu nas primeiras vezes? Minha primeira vez foi bem especial e única. Nesse tempo todo, assim, já tomando ayahuasca, eu percebo o quanto a primeira vez ela realmente é diferente. Eu lembro muito bem, assim, que eu tomei ayahuasca e aí, quando eu comecei a sentir os efeitos dela, logo, primeiramente no meu corpo físico, eu senti, assim, ele bem calmo, meio amolecido, mas posso dizer assim, com uma energia, com uma sensação diferente, porque não era ruim. Me deixou um pouco meio, tipo, o que será que vai ser daqui pra frente? Meio ansiosa também, mas eu me permiti sentir essas vibrações físicas, sentir essa energia que passava por mim, que era muito nítida, era realmente como se eu tivesse colocado a mão na tomada e sentisse uma energia diferente circulando no meu corpo, assim, era muito perceptível e nítido, assim, as sensações físicas. E aí, de olhos fechados, eu comecei a ver muitas mandalas, eu via muitas flores e parece que tudo que tocava no ritual de música e as letras, assim, eu ia para o lugar exatamente da onde as músicas estava cantando, né, sobre o que a música falava. Foi como se eu tivesse saído por trás, assim, da minha cabeça, e a minha experiência toda durante esse ritual foi por cima, era como se eu tivesse mesmo saído do meu corpo e eu me via ali naquele lugar, via todo mundo assim, de olhos fechados, mas eu via fora de mim. E aí eu comecei a enxergar situações também da minha vida. E eu lembro que em algum momento muito forte, assim, cantava uma música que falava sobre perdão, que até hoje eu não sei nem que música é essa. Mas eu lembro que na hora que falou do perdão, assim, foi a hora que eu comecei a acessar mesmo emoções profundas e um processo muito individual de perdão meu, assim, sobre como eu vi a minha vida se esvair, como eu abri mão da minha vida e estava deixando de viver em favor do meu próprio sofrimento e de alimentar esse sofrimento dentro de mim. Então a ayahuasca, ela é muito clara, assim, foi muito clara comigo em me fazer ter essa percepção sobre mim, né? Eu vi que a ayahuasca, todos esses anos, assim, consagrando a medicina, eu percebo ela não necessariamente me traz uma resposta de algum lugar, mas é como ela me ajudasse a sair
sair pra cima de mim, pra cima da situação e olhar de fora como observador e poder perceber quem realmente sou, perceber o que tá ali de um ângulo diferenciado, assim, com muito mais clareza, né? Eu acho que isso é o que a ayahuasca tem de marco, assim, que a gente vê as coisas e compreende de uma forma muito clara que normalmente, né, fora desse estado do DMT, a gente não tem tanta facilidade às vezes de percepção por conta da própria vida que a gente costuma às vezes levar, com tanta informação, com tanta coisa para fazer, a forma como a gente vive também e alimenta o nosso corpo, parece que deixa a gente tudo muito enrijecido, assim, e impossibilitada de ter essa sutileza de perceber coisas tão simples e que uma coisa simples que fica ali guardada, que faz a gente ter um sofrimento muito longo. Então eu acho que ela é muito especial nesse ponto de trazer essa clareza e com muito amor, muita sabedoria também, que tá dentro de nós, né? Você vê como uma mudança de percepção, olhar certos fatos de uma maneira completamente diferente. Exato. Não só de um ângulo, é como se saísse de uma caixa, né, e olhasse tudo que está ao redor, né, não se limitasse àqueles pensamentos, assim. E já faz quanto tempo que você utiliza? Então, eu já tô tomando ayahuasca por 3 anos, quase 4, né? Em março do ano que vem faz 4 anos, então eu estou beirando aí o 4º ano, a gente acaba acostumando, né? Quais foram as mudanças mais significativas, assim? Uma das coisas mais significativas para mim, que eu percebo, foi essa mudança de percepção sobre as minhas capacidades e sobre o meu propósito, assim, como pessoa nessa vida. Eu sou musicista desde bem pequenininha, toquei por muitos anos, assim, toquei na igreja, enfim, toquei em festas, toquei em samba, toquei em um monte de coisa. E num determinado momento, eu decidi que eu não queria muito saber mais de música como a ferramenta poderosa que ela pode ser, até mesmo para a transformação e com todos os seus efeitos terapêuticos que ela proporciona, né? Até mesmo no contexto de entretenimento. E aí eu meio que deixei de lado esse negócio da música. Também não queria mais saber de nada que fosse ligado a um contexto que pudesse ser espiritual ou muito emocional, coisas assim terapêuticas, sabe? Eu tava meio revoltada. E aí a ayahuasca foi muito linda, que me trouxe essa vida de volta, que é a música dentro de mim. Porque no meu primeiro dia do ritual eu conheci uma música e que eu fiquei apaixonada por ela. E aí na mesma semana, assim, eu peguei o violão, tirei a música e toquei. E aí a segunda vez que eu voltei lá, me pediram para tocar, assim, e desde então eu comecei a tocar e cantar nos rituais que eu ia, né? E isso me abriu um mundo, assim, de volta para essa conexão com a música, que é uma conexão, uma relação muito pessoal que eu tenho com ela, né? E eu não cantava muito antes, tocava mais, assim, do que cantava nos lugares. Eu fazia mais um back, e aí com a ayahuasca de volta, assim, eu trouxe essa apropriação para mim, da importância desse momento que eu tenho, o violão na mão, esse momento que eu tenho particular, e de como é gostoso poder também dividir isso com as pessoas, sabe? Poder cantar para outra pessoa escutar e fazer isso assim com todo o meu coração. E para mim essa foi a mudança mais significativa, porque desde então minha vida mudou muito, assim, com todos esses aspectos musicais que eu fui desenvolvendo e aprendendo e voltando a fazer coisas que eu sempre quis, no fundo, fazer desde muito novinha, e eu deixei de fazer por diversas frustrações que eu tive em períodos diferentes, assim, na minha vida desde a adolescência, né? Com relação ao trabalho com a música, com toda essa relação, né? Entre música, ser, as nossas vivências com a música e a possibilidade que ela tem, assim, dentro da nossa sociedade também. E tanto que, acho que no meu 2º ano já, que eu tava tomando ayahuasca, foi quando eu decidi estudar a terapia do som e entrei nessa jornada de trabalhar mesmo com música voltadas para cura, voltada para transformação pessoal, voltada para essa música terapêutica, né? Música que também é chamada de música medicina, músicas para tocar em sessões de ayahuasca. E aí esse caminho tá só ampliando, né? Hoje em dia tô cada dia mais dedicada nisso e tô até estudando musicoterapia como formação, e essa foi uma grande transformação para mim, porque a música, ela é a minha própria terapeuta, assim, sabe? Terapeuta particular. E eu voltei a ter essa energia, assim, para viver através disso, assim. E a ayahuasca foi uma grande responsável de fazer essa transformação em mim, nesse ponto musical, mas também num ponto de libertação mental, assim. Eu acho que eu vi muitas vezes aprisionada ainda na minha mente entre certo e errado, devo ir ou não devo ir. E eu percebi o quanto de travas eu tinha na minha vida por conta dessas questões, às vezes, que a gente é condicionado a viver debaixo delas ou sem questionar
questionar o porquê dessas coisas que a gente escuta ou do que se fala por aí. A ayahuasca me trouxe uma liberdade mental, assim, surpreendente. Uma liberdade de mim mesma e das minhas próprias indagações, assim. Com essa percepção nova, né? De quem eu realmente sou. Uma percepção nova de uma resposta velha, né? Que simplesmente é que eu sou o ser. É bem interessante. Eu já tive a oportunidade de ver você tocando. É uma maneira de cura incrível. Muitas pessoas não têm um pouco dessa percepção que a música pode curar, porque muitas vezes, quando você está mais concentrado, mais alinhado e percebe uma música com uma boa melodia, uma boa letra, ela faz você simplesmente criar uma imersão naquele momento. Parece que é um momento onde você desliga a mente. E esse desligar da mente é um alívio, né? É algo que faz com que a gente sinta um prazer e, ao mesmo tempo, um relaxamento muito grande. E a cura vem de várias maneiras, né? Como mudar certas percepções mentais que nós temos, né? Então a música, ela traz muito isso. E aí eu queria saber de você explicar um pouco dessa terapia do som, como é que funciona, como é o trabalho que você faz. Então, hoje eu tenho esse trabalho como parceira da Arca Estelar, que é a casa que tenho servido lá com a música. Então, a gente faz um set dentro da ayahuasca terapêutico com uma mistura de sons, tanto de playlist como sons ao vivo, com diversos instrumentos, instrumentos nativos, instrumentos também mais orientais, então taças tibetana, gongo, e aí aqui vindo pro lado nativo, flautas, tambores diversos, entre outros sons, e usando isso para expansão do corpo, expansão da mente, e as músicas cantadas, como você falou, com letras, a intenção de trazer o amor, trazer a paz. Uma outra forma, né, desse meu trabalho musical é um trabalho sem nenhuma medicina, que é só como som, como o elemento principal. É um trabalho que ele acontece tanto individualmente como em grupo. E na sessão individual, a gente consegue, obviamente, trabalhar assim, com a pessoa, com suas questões de uma forma mais específica. E em grupo, são sessões mesmo meditativas ou uma coisa mais relaxante. E os instrumentos, assim, tem instrumento para cada coisa, para cada efeito que você quer transmitir. E é uma terapia muito profunda, porque não tem um direcionamento em si de fala ou necessariamente de conversa, mas é um momento de você se conectar com o silêncio através do som. Porque o som, a cada instante, né, de intervalo entre uma nota e outra, entre um barulho e outro, a gente tem um espaço de silêncio, um espaço de quietude. E é geralmente nesse espaço onde a gente consegue perceber as coisas de forma diferente. Assim como a ayahuasca, que leva a gente a ter essa percepção de uma forma muito rápida e aguçada, o som faz a mesma coisa quando a gente para no silêncio e percebe o som. Através das percepções, a gente começa automaticamente a perceber coisas, pessoas, situações de forma muito diferente, com muita mais calma, né? Então, é uma técnica, é uma ferramenta milenária, ancestral, se trabalhar com o som e música para uma transformação. Naquele Antigo Testamento bíblico, tem muitas histórias lá de pessoas que tocavam e tocavam para o rei para que ajudasse ele a melhorar seu humor ou trazer um certo bem-estar. Então, hoje, existe um grupo grande de pessoas ao redor do mundo que faz esse estudo fino, assim, e está nessa busca constante de pesquisa sobre esses efeitos sonoros, efeitos das vibrações do som dentro do nosso organismo físico, né, dentro do nosso mental, do nosso emocional. Pude perceber, assim, diversas experiências bem diferentes, assim, atendendo as pessoas individuais. Cada um realmente tem uma percepção, então é muito poderoso, assim. E tá nesse caminho, assim, é muito legal, porque ao mesmo tempo que é novo, é muito antigo, sabe? É um resgate mesmo, assim, das coisas simples que estão dispostas pra gente nesse universo. O som, ele é praticamente tudo, porque é uma vibração sonora, né? Uma vibração de onda sonora. Então, quase tudo tem essa vibração, e isso é muito incrível, assim, perceber isso também de uma forma física, né, em primeiro lugar, e que sutilmente vai indo para as outras percepções dos corpos. Sim, porque é tudo frequência e vibração.
O som, ele consegue fazer você entrar numa vibração e numa frequência diferenciada. E isso que você está falando é bem interessante, porque há um tempo atrás eu estava lendo sobre o didgeridoo e os aborígenes usavam essa ferramenta para se conectar com o divino. Então, eles usavam o didgeridoo para fazer essa conexão. Então, é como se o didgeridoo fosse uma ferramenta para a expansão de consciência, e com esse silêncio da mente, né, esse delay que dá muitas vezes, porque quando você se concentra na hora que você está tocando, você fica com toda a sua percepção e a tua lógica voltada para sua boca, para sua respiração, para suas cordas vocais, como é que você maneja o ar dentro da sua boca. E a partir do momento que você vai colocando isso em prática, cada vez mais a tua mente vai dissipando os pensamentos, fazendo com que você tenha uma percepção melhor de tudo que está ao teu redor. Total. É esse estado de presença, né, que naturalmente a gente vai parar. Isso. Né, porque você está focado no que está acontecendo ali, exatamente, né? E esse resgate da presença traz o resgate do divino, do sagrado, que na verdade, né, tudo é sagrado, partindo de um ponto de vista, assim. E quando a gente percebe que a vida é sagrada, que a nossa respiração é sagrada, que o nosso corpo é sagrado, que o som é sagrado, a gente começa a ver as relações como sendo sagradas, e a gente vai mudando muito a nossa forma de viver por conta dessa percepção mesmo. O meu intuito com o som é levar, em primeiro lugar, não uma promessa de cura, de nada disso, até porque eu não posso prometer nada, né? Eu tô ali para facilitar apenas a percepção de alguém através do som. E o som por si só se encontra dentro do corpo de cada um e traz aquilo que a pessoa naquele momento precisa compreender, dentro do seu tempo, dentro do seu momento. Quero ser essa facilitadora, né? De levar uma nova percepção. E a ayahuasca, juntamente com o som, é muito poderoso, é muito incrível, assim, como um ajuda o outro nesse processo terapêutico. Ah, com certeza. De uns tempos para cá, a musicalidade, ela vem de uma maneira muito mais forte e muito mais curativa, porque antigamente era só Ícaros. Sim. Então é aqueles rezos, e geralmente era sem instrumento. E com a medida que foi evoluindo, que foi incorporado instrumentos nos rituais, tudo foi tendo uma transformação. Exatamente. Acaba sendo muito mais profundo. Esse trabalho que você faz com a música, ele é muito interessante porque realmente ele traz uma mudança muito grande, mas para quem tem um pouco de sensibilidade para isso. Porque muitas vezes a pessoa é tão cética nos paradigmas dela que para ela não pode ser que não adiante muita coisa, né? Mas a pessoa que está aberta e é um pouco mais sensível, que tem o seu emocional mais apurado, acaba sentindo essa transformação. Isso que é muito bacana. Sim, totalmente. E você falou a questão dos ícaros e tal, né? As músicas, vamos dizer assim, oficiais, as músicas tradicionais dos índios, tanto como os peruanos, que são os guardiões dessa medicina da ayahuasca, e também como os índios brasileiros, que têm os seus cantos nativos, né? São cantos mesmo, assim, do povo guardião, e tá há anos com a medicina da ayahuasca, né? Então, assim, tudo isso tem um porquê. Agregar outros tipos de sons e músicas, mesmo com a intenção de fazer isso ainda mais amplo e melhor e mais abrangente. O grande ápice de qualquer coisa é quando ela é íntegra. Íntegra no sentido de integração, no sentido de estar juntos, assim, de unificação. Ao meu ver, nesses últimos anos, com essas novas percepções, até pós-ayahuasca ou pós-meditação, pós meus momentos de reflexões, eu vejo, assim, o quanto, quando a gente traz tudo junto, fica ainda melhor. Parece que realmente esse é o ponto, assim, das coisas, porque a gente vive uma vida aqui com a ideia da separação. A gente está sempre separado do outro, ele é um, eu sou outro, aquilo é bom, eu sou ruim, ou vice-versa. Essa visão do mundo dual, da dualidade, é um mundo de separação. E quando a gente traz todo mundo junto, para mim, a maior exemplificação do amor. E é esse amor que unifica, é o lugar onde você não mais se sente separado de ninguém e nem de nada. E da mesma forma, isso, a música, com as suas diferentes vertentes, né, juntas,
utilizando para potencializar o potencial de algo ainda mais potente, né? Deixar aquilo ainda mais elevado, mais profundo. E acho que essa é o grande insight, assim, sabe, para mim, sobre essa mudança, né, musical que vem também ocorrendo ao longo dos anos aí em volta desse mundo ayahuasqueiro, né? Porque conforme vai passando os anos, vai surgindo coisas novas. Tem o Santo Daime, que toca os inários, que é uma coisa super profunda. E eu particularmente gosto muito de usar um pouco de cada coisa, né? Às vezes, num determinado momento, trazer elementos diferentes, assim. E como também de outras egrégoras por aí, né? Como a gente tem rituais de medicinas de floresta com essa egrégora do Oriente, com a egrégora do Egito e assim por diante. Eu acho que é só formas de chegar em determinados públicos também, porque particularmente cada um vai se identificar com mais facilidade em algo que te faz sentir melhor. E isso pode ser uma memória celular do próprio corpo, como uma memória de outras vidas, sei lá, ou como memórias dessa própria vida, né, que a gente não percebe. A gente tem uma história com o som, a gente tem uma história com as relações das coisas que a gente vê, das coisas que a gente pega, né? Os 5 sentidos foram, parece que de alguma forma, guardando cada coisa que a gente foi vivendo ao longo da vida. Ah, com certeza. Então, quando a gente abre possibilidades para diferentes tipos de trabalho dentro da ayahuasca, é também uma forma de você atingir diferentes personalidades, diferentes necessidades também, porque às vezes uma música e um estilo que incomoda uma pessoa pode ser exatamente o que ela precisa para começar a ter uma percepção diferente sobre si mesma, sobre o outro, sobre o todo, né? Então, eu acho muito rico essas infinitas possibilidades e formas de trabalhar com a ayahuasca, pensando no contexto musical, né? No contexto de sons que acontece durante uma sessão. É muito interessante isso que você falou, porque antigamente eu ficava super irritado com os ícaros. Primeiro que a maioria dos ícaros, eles não eram cantados antigamente, eles eram gravações, né? E esses ícaros são ícaros para chamar a força, para chamar uma ancestralidade, para estar ajudando no trabalho em si. E aquilo me irritava. Até um ponto disso, conversando com alguns responsáveis assim de casas, né? E ele falou: bom, você está te incomodando, é algo que você precisa rever, né, cara? Chegou um determinado ponto que eu comecei a realmente me questionar, falei: meu, por que eu fico tão irritado com isso, né? E depois de um tempo isso foi passando, essa irritabilidade, porque você vai criando um outro contexto daquilo, você vai entendendo aqueles ícaros de maneira completamente diferente. Aí que tá a cura. Sim, você pode até, tipo, não ter ele como seu som preferencial, né, para escutar, mas você realmente criou essa nova visão sobre o que aquilo representa. E esse é a famosa mudança de ponto de vista, né, porque até tem uma experiência bem legal, assim, num dos meus trabalhos com som, uma sessão individual, eu lembro que eu usei um instrumento que chama tambor oceânico, né, que faz um pouco de barulho de água, de mar. Para muita gente remete isso, mas para outras pessoas não. Então, ele é um instrumento muito intrigante, assim, porque às vezes numa mesma sala com, tipo, 10 pessoas, no mesmo contexto ali, toca o mesmo instrumento e quando acaba, uma pessoa fala assim: isso parecia um som de chuva, outro de mar, outro de som de avião, outro de chame de abelha. Eu já ouvi cada coisa, assim. E para alguns isso, nossa, foi maravilhoso, e para outros foi assim: nossa, que horrível, que sai correndo. Inclusive, eu lembro de uma vez que eu usando esse instrumento numa sessão individual, uma pessoa, quando acabou, ela falou: Nath, aquele som de chuva, que é aquilo? Aí eu perguntei como é que tinha sido pra ela, né? Ela ainda falou assim: no começo eu gosto muito do mar, e aí eu lembrei disso, e foi bom, mas de repente eu comecei a me lembrar de uma situação que ela viveu, assim, ela contando, né? De quando ela era criança, e a família dela era muito pobre, e aí tinha tido uma chuva muito terrível lá na casinha que eles moravam, caiu acho que um pedaço do teto e começou a chover dentro, começou a inundar, foi um desespero, assim. Então ela teve uma experiência completamente difícil de lidar enquanto eu tocava o som. Ela ficou lembrando daquilo, e coisa que ela falou assim: eu não lembrava disso há muitos anos, eu nem lembrava que tinha acontecido isso, sabe? Foi doloroso pra ela, assim. Então, esse é o lance, né? Uma pessoa vai escutar e vai se sentir bem, a outra não. Mas isso é por experiências, né? Por coisas que talvez ela tenha vivido. Isso não é nem ruim ou nem bom, não deve ser julgado. Mas observado com carinho, observado com calma, e falar: nossa, o que isso me fez lembrar? Ou o que faz um outro lembrar quando escuta esse som? E com a ayahuasca, né, principalmente, tudo isso é muito mais intenso, né? Então também cabe um certo cuidado, assim,
quando a gente faz essa parte de música num trabalho de ayahuasca, porque você pode atrapalhar o negócio como ajudar. E, obviamente, né, às vezes tá uma vibe tranquila e de repente sobe um pouco a força, canta umas músicas mais intensas, umas músicas muito profundas. Aí, às vezes, as pessoas estão, né, num processo de catarse, um processo de choro e tal. E aí, em algum momento, você sente que você pode interromper aquele momento trazendo coisas mais tranquilas para equilibrar, para que a pessoa também não entre num estado de sofrimento. Porque eu acho que a ayahuasca, nem o próprio som como terapia, tem a função de fazer ninguém sofrer, mas de justamente trazer essa percepção diferente. Então também não precisa ser doloroso, não precisa forçar. Essa é a minha forma de enxergar. Então esse equilíbrio também, né, com as músicas, com que hora que entra, que hora que sai a música, tem que ser muito olhado com muito cuidado, estar sempre atento, e com muita sensibilidade, sentindo assim como as pessoas estão, o campo como está, para poder também contribuir e não atrapalhar com um processo ali que a pessoa está vivendo, né? Hoje eu percebo que quando eu vou num ritual assim e acabo começando a tocar, hoje eu toco bem menos, porque eu tenho uma percepção que o didgeridoo ele é um instrumento de poder muito grande. Como ele acaba sendo um instrumento muito diferenciado dos outros instrumentos, para as pessoas elas não têm muito aquela percepção de som. Então eu percebi que muitas pessoas ficam em choque até, né? E outras ficam em êxtase. E aí trazer esse equilíbrio que você está falando, eu vejo que é fundamental. Porque você pode até acabar estragando um trabalho de alguém. Mas não quer dizer que você está estragando literalmente. É estragando momentaneamente. Porque Sim, muitas vezes a pessoa ela precisa acessar aquilo. Uma vez eu estava falando com a Kátia e aí eu vi todo o processo dela. Aí uma vez ela chegou assim para mim e falou: nossa, meu, eu te odiei tanto. Eu falei, nossa, o que eu fiz pra você? Ela falou, nossa, você tocava aquele instrumento, meu. Isso, eu via um monte de animais estranhos, nojentos, insetos, assim. Aí ela falou que depois de um tempo ela começou a ter uma percepção completamente diferente. Mas ela precisou passar por aquilo, entendeu? Pra ela mudar a percepção dela. Então é interessante também isso, é que a gente quer que todo mundo tenha uma boa caminhada ali, né? Não muito dolorosa. Com certeza. Mas eu acho que isso é bem impossível de você fazer, porque a ayahuasca por si só, até às vezes independente da música, ela vai trazer o que a pessoa precisa, porque às vezes tá tocando músicas tão calmas, com letras fofas, né, de amor e tal, e aí você entra numa bad com alguma coisa que a ayahuasca te trouxe, entendeu? Sim. Então acho que assim, tem momentos que quando a pessoa vai precisar ver, vai ver mesmo que tem que ver. Sim. Porque a ayahuasca simplesmente traz também aquilo que você tá pronto para enxergar, e também de uma forma muito amorosa, com um carinho de mãe mesmo, que essa medicina é. Mas assim, a gente tenta pelo menos, quando se trata de grupo, tentar manter um equilíbrio para também nem ir tanto para cima, nem tanto para baixo, sabe? Manter o equilíbrio do meio, porque tem momentos que precisa realmente chamar um ícaro, né? Chamar a força da medicina com os ícaros sagrados, e sabe? Chamar os ushibus da floresta, e é isso. E aí tem hora que você precisa manter aquela energia, tem hora que você precisa chamar as pessoas para irem voltando, né? Então, uma coisa estruturada também, né? Mas a ayahuasca, ela é uma surprise sempre, né? Ela traz o que precisa e surpreende muito a gente mesmo. É surpreendente, e cada vez que vai fazendo um trabalho, a gente vai criando uma percepção um pouco mais apurada, né? De conduzir. Você que acaba fazendo esse trabalho junto lá na Arca, hoje eu acho que eu tenho plena certeza que você tem uma percepção completamente diferente, né? Do que era anteriormente. Sim, nesses últimos anos eu acabei visitando também bastante casos e trabalhos diferentes de ayahuasca, de vários contextos bem diferentes um do Sim. outro, assim, como pesquisa, né, para conhecer e ver o trabalho. E aí fazendo lá com o pessoal da Arca também a gente já mudou muita coisa. Sim. O que a gente estava fazendo antes da pandemia, já agora nessa fase que a gente está voltando a ter rituais, já está sendo bem diferente. Às vezes tem rituais específicos que tem um setting e tem outros que tem outro, né? Então, eu acho que tem que ir fluindo, né? E cada lugar vai ter também
uma forma de trabalho que mais se adequa, né? Que mais segue de linhas também. Isso é muito legal, porque tem uma diversidade muito grande aí também, né? Para a pessoa poder também escolher aonde ela sente que faz mais sentido estar ou vivenciar essa experiência com a ayahuasca, ou permanecer, ou conhecer um outro lugar. Eu acho isso muito legal, assim, essa abrangência que tem, diferentes pessoas, diferentes jeitos, trazendo e facilitando, né, essa medicina tão incrível que é a ayahuasca. Assim, eu sou até suspeita de falar, porque eu tenho um amor e um carinho pela ayahuasca mesmo como mãe. É muito especial tudo que eu já vivi com ela, tudo que eu tenho vivido, e tantas coisas que eu vou reaprendendo, porque eu vejo que, como eu sempre falo, né? Tô falando desde o começo, é a questão da perspectiva. Ela me faz olhar uma coisa que eu tinha esquecido, que eu já tinha compreensão, sabe? Oh, com certeza. E a gente vai aprendendo no dia a dia com as coisas e agregando esses conhecimentos, vivenciando eles, e aí que tá a grande transformação, dia após dia. Ah, mas é isso mesmo. Bom, Nath, foi muito bom conversar com você. Já foi uma queria ter delícia. essa conversa há muito tempo contigo, Verdade, a gente tá tentando faz bastante tempo. Mas é muito bom. Daqui para o futuro, eu até queria fazer algo muito específico, assim. A gente fazer um podcast de sons, você falar de sons, como é que funciona, dar uma pequena explicação disso, Legal. né? Como é que cada instrumento, como ele reage à psique humana. Então, eu acho que isso tem que ser mais específico. Sim. É um trabalho muito legal que você acaba fazendo. Eu ainda já faz um tempo para ir lá na Arca de novo, para ver o seu trabalho. Mas vamos combinar de fazer isso daí. Sim, vai dar certo. Com certeza. E a gente pode falar melhor disso também numa outra oportunidade, né? Abranger mais esse assunto mesmo da parte musical do som. Agora eu tô, bem nesse mergulho de estudo, né? Com a faculdade de musicoterapia, e tá trazendo uma percepção bem legal, científica de algumas coisas também. E tem muita pesquisa e muito estudo, né? Então, assim, eu tô com muita coisa para estudar, mas já trouxe bastante insights diferentes, percepções e conhecimentos também sobre os efeitos da música, assim, é muito legal. Sim, é importantíssimo isso. Então eu queria, pedir gratidão a você, muita gratidão por você estar disponibilizando do seu tempo aqui hoje, nesse feriado, né, plena segunda-feira, véspera de feriado. Agradecer também a todas as pessoas que estão nos ouvindo também. Muita gratidão, Nath. Gratidão, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história e um pouco dessa medicina incrível, a ayahuasca, que é muito sagrada, né? Que faz bem a muita gente. Então é só alegria e um prazer enorme. É uma honra poder estar aqui com você e com todos que estão escutando a gente agora. Com certeza. Beijão, meu anjo. Um beijo, gratidão. Tchau, tchau.